Beleza. Está gravando. Está gravando, senhoras e senhores! Boa tarde, você que está aqui. Boa tarde para você que também não está aqui, né? O nosso boa tarde ele é democrático, ele é para todas as pessoas. Deixa eu ver se eu saí do perfil correto. Saí, né? Tá tudo certo então, né, Lá? Sim. Galerinha, reta final. Vocês já imaginaram que falta uma semana para a prova? Vocês já pensaram que daqui exatamente uma semana nós vamos estar assim, a prova é amanhã, que loucura, né? A prova já é amanhã. Pois bem, nós passamos aí 2 meses juntos. Foi isso mesmo, Laura? 2 meses? Foi isso, confirmado, produção. Passamos 2 meses juntos. No começo estava mais espaçado, né? Depois começou a ficar um negócio mais intenso. Vários textos, vários livros, e nós estamos quase concluindo aqui a nossa missão. Hoje nós preparamos mais 2 publicações institucionais. Originalmente seria a professora Laura e o professor Fabrício. O Fabrício não pôde estar conosco hoje, então eu estou aqui substituindo o... Mas não se enganem que ele vai sair ileso disso, tá? Ele vai ter que pagar uma multa para nós todos, entendeu? Graças a essa falha do Fabrício, domingo que vem, depois da prova, ele vai ter que pagar 1 quilo de picanha para a gente. Vai ter que pagar uma pecinha de picanha e nós resolvemos fazer um churrasquinho, tá? Então, o pessoal que é de Franca... o pessoal que é de Franca e que quiser vir para Franca também, né? Tem gente que é do Guarujá. Se quiser vir para Franca, pode vir, não tem problema. Pessoal de Tirapuã é aqui do lado, né? Então, domingo que vem, depois da prova, nós vamos fazer um churrasquinho, pessoal. É um churrasquinho patrocinado aí pelo professor Fabrício, que furou com a aula de hoje, tá? Então, a penalidade dele é doar uma bolinha de picanha para nós. Então, brincadeiras à parte. Se bem que não trata de brincadeira, tudo que eu falei aqui é verdade. Então, domingo que vem nós resolvemos fazer uma confraternização, viu, pessoal? Então, pessoal que puder, pessoal que é de Franca, quem puder estar em Franca, logo depois da prova, nós vamos juntar lá na casa do professor Fabrício, e aí nós vamos botar fogo, nós vamos juntar uns tijolos, quebrar uns móveis velhos, pegar a grade da geladeira ou do fogão dele, pôr lá, jogar umas carnes em cima e assar. É o que nós vamos fazer. Tá todo mundo convidado, tá? Depois a gente vai voltar a falar sobre isso no grupo. Mas hoje, dando início aqui aos trabalhos, dando início às atividades, a professora Laura vai começar com o texto que ela preparou e, na sequência, serei eu, tá bom? Boa tarde para todo mundo que aqui está e vamos lá. Fica à vontade, Laura. Valeu. Pessoal, boa tarde a todos, então. Vamos começar, vou compartilhar minha tela e a gente já inicia. Aí. Prontinho, então acho que está tudo funcionando. Ok, Laura, tudo deixa okay? eu te interromper. Pode falar. Enquanto você apresenta, eu vou autorizando a entrada das pessoas. Beleza. Então você pode ficar despreocupada. Se escutar uma campainha, não precisa nem olhar. Estou aqui na área. Beleza, tranquilo, então, valeu. Então vamos lá, pessoal. A gente vai trabalhar hoje, né, 2 publicações. E a publicação que eu vou trabalhar com vocês é uma diretriz curricular, né, sobre o ensino de tecnologia e inovação na educação paulista. Então, esse é um documento feito pela SEDUC. Aí vocês vão ver que foi feito pela SEDUC em parceria com outras instituições no ano de 2019. Então, esses slides aqui eu coloquei eles já lá no Drive, mas eu vou ter que atualizar aqui esse índice aqui, né? Eu montei ele depois. Então, eu vou jogar o slide novo lá assim que a gente finalizar aqui a aula. Então, esse índice aqui, né, entre aspas, foi um índice que eu montei para a gente conseguir, né, ter uma visão geral do que trata o texto, porque ele não tem o índice. Vou mostrar para vocês o texto original, né, o texto base, né, que está lá na bibliografia. Então, esse aqui é a diretriz curricular, né, tecnologia e inovação.
de 2019, ele já começa com o texto propriamente dito, né? Faz uma introdução sobre os responsáveis por esse material, e aqui está escrito, né, em processo de diagramação. Então, essa versão aqui não é aquela versão impressa que geralmente chegava nas escolas, né? Hoje, como é tudo digital, eles não... o link, né, o que consta lá na bibliografia, joga para esse documento, e aí não tem um índice pronto, né, montado. Então, eu peguei os subtítulos e montei um índice para a gente ter uma ideia do que se trata o texto, né, um panorama geral. Então, se vocês verem aqui, é uma publicação, né, de 48 páginas, não é um texto muito extenso, e ele vai falar propriamente, né, do como trabalhar a tecnologia conforme o currículo paulista, né? Então, como fazer a integração da nossa área com a tecnologia e também da própria matéria de tecnologia, né? Então, aí no capítulo 1, ele contextualiza sobre quem foi o responsável, né? Quem montou esse material, e a gente vai ver mais a fundo. Depois ele vem fazendo uma definição, né, do que é a juventude de hoje e o que é a tecnologia para eles. Depois atrela currículo, tecnologia e cultura digital, fazendo também uma breve conceituação. Aí ele vem já trazer esse eixo, essa temática conectada com o currículo paulista. E aí ele fala quais as temáticas cada área pode trabalhar, englobando a tecnologia. Então, as quatro áreas, né, postuladas pela BNCC: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Então, aqui eu acho que é o coração do documento, né, essa integração da tecnologia com as áreas do conhecimento. Depois ele traz esses eixos, né, os eixos que norteiam o trabalho com a tecnologia na educação. E aí lá no final, quando eu chegar no final, né, explicar cada um desses, ele traz um quadro, né, com as habilidades mesmo propriamente ditas, que devem ser trabalhadas em cada ano, sexto, sétimo, oitavo, nono e ensino médio. Se eu não me engano, a divisão é assim. E aí ele mostra como o professor deve trabalhar com essa temática. Então, para iniciar, né, o material, a publicação, ele contextualiza falando que esse documento ocorreu de maneira colaborativa, então ele não foi feito somente pela SEDUC, foi uma construção colaborativa entre a SEDUC, a Unicamp, né, pessoas dedicadas a essa área da educação e tecnologia, da PUC e do MIT. Então, tivemos participação de instituição internacional e instituições brasileiras, né, do estado de São Paulo. Então, foram essas 4 instituições que foram responsáveis aí pela elaboração desse material. E aí, ele justifica, né, que o material, por que existe esse material? Porque trabalhar com tecnologia é uma necessidade desse século, né, do século XXI. Então, viu-se essa necessidade de inserir esse conteúdo dentro das escolas, e aí foi em 2019, quando o documento foi publicado, com o programa Inova Educação. Então, eu me lembro que quando eu falei com vocês sobre aquele livro do Projeto de Vida, eu também citei, né, que a matéria de Projeto de Vida entrou na grade curricular com o programa Inova Educação. E tecnologia também, né? Então, tecnologia eletiva e Projeto de Vida, que constitui esse programa Inova Educação, que está na rede desde 2019, né? Começou a ideia em 2019, implantaram em 2020, e aí ela está acontecendo aí até hoje. Então, eles afirmam que esse componente de tecnologia ele foi pensado no objetivo de formar cidadãos, né, capazes de compreender e utilizar as tecnologias digitais. Então, aquele assunto, né, do letramento digital que a gente viu lá com a Roxane Rojo, dos multiletramentos, ele aparece aqui. Então, inclusive, uma das referências para fazer esse material é o artigo da Roxane Rojo, né, o livro da Roxane Rojo, Multiletramentos na Escola. Então, por que o professor precisa trabalhar com tecnologia? Para o aluno conseguir utilizar e compreender, né? E ter uma consciência crítica, significativa, reflexiva e ética sobre a tecnologia, pautado na competência 5 da BNCC. Então, ele justifica esse trabalho aí por conta da necessidade de trabalhar com tecnologia com os jovens de hoje e de saber trabalhar de uma forma letrada, né? Então, o aluno não precisa saber somente acessar, saber filtrar as informações, saber o que ele pode postar, como ele pode utilizar aquilo no mundo do trabalho e todas essas questões que envolvem a vida em sociedade. Então, começa aí na primeira parte do documento, justificando e contextualizando da onde esse material surgiu. Depois, então, aí no capítulo 1.1, intitulado Juventudes e Tecnologias, o material traz para nós que as crianças e os jovens usam as tecnologias com frequência. Então, esse é um fato, ele afirma, em nenhum momento isso é questionado. E aí a escola tem um papel, então, de viabilizar práticas pedagógicas com aplicativos.
Então, para as crianças e os jovens não utilizarem a tecnologia somente para questões pessoais e de entretenimento, de lazer, mas também com fins pedagógicos. Então, aí entra o papel do professor, né? E refletir também sobre os riscos e as oportunidades para as crianças e jovens presentes na internet. Então, as partes positivas e negativas. Então, como a gente sabe, ele vai trazer, por exemplo, os riscos da fake news. Então, é falado a todo momento, né? O professor tem esse trabalho de conscientizar as crianças e os jovens sobre o que é verdadeiro e o que não é dentro do ambiente digital, sobre a questão da responsabilidade, que tem-se a ideia até hoje que a internet é meio terra de ninguém, e tem um risco, né? Você pode ser penalizado, tem várias questões que envolvem a ética e a moral dentro da tecnologia. Também as partes positivas, né? Então, os aplicativos, como ele diz, para aprendizagem, né? Aplicativos de simulado para vestibular, aplicativos para aprender língua estrangeira, aplicativos para edição de foto, vídeo, que pode ser uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Então, ele mostra que é isso que a gente tem que trabalhar no primeiro momento aqui. Todas as áreas devem trabalhar sobre o risco e a oportunidade que a internet traz para os jovens e as crianças. Depois ele, então, vai tentando fazer esse eixo, né? Vejam que esse primeiro momento aí é um momento mais contextualizado, ele fala da tecnologia no geral, e aí, a partir do capítulo 1.2, ele vai atrelando essa tecnologia com o ambiente escolar, né? Com o currículo mesmo. Então, o currículo, a tecnologia e a cultura digital. Aí tem uma citação, né? Movimento chamado de cultura digital, em que a tecnologia tem se tornado um instrumento dessa cultura ao estabelecer referências e padrões de comportamento na vida das pessoas. Então, a partir do momento que a tecnologia, né, conseguiu interferir no comportamento das pessoas, tem esse movimento chamado cultura digital, que está presente com muita frequência. Então, esse pensamento digital aí precisa, né, do domínio de algoritmos e de análise de dados, que é o que acontece muito, né, com os sites, quando a gente entra e aceita aqueles cookies, né, os nossos dados são analisados para jogar propagandas para a gente, ou próprias playlists, né, nos aplicativos de música. Então, tudo isso são questões que são interessantes serem trabalhadas com os estudantes. E aí, de novo, ele traz aquela sigla que a gente tanto falou, das tecnologias digitais de informação e comunicação, TDIC. Então, como essas tecnologias impactam a vida das pessoas, né? Como essa consciência ética promove a vida das pessoas de uma forma positiva ou não. Então, a questão até aqui é essa. Tecnologia deve ser trabalhada, em nenhum momento ele deixa uma dúvida. É uma afirmação. Então, professores devem trabalhar com a tecnologia e abordando essa questão aí, principalmente do letramento, do conhecimento, saber utilizar a tecnologia e saber dos riscos que ela proporciona. Depois ele já vai trazendo aí as áreas. Então, aí é a parte maior, como eu falei para vocês, esse é o coração desse documento, quando ele fala como a tecnologia deve ser trabalhada nas 4 áreas do conhecimento. São algumas sugestões, ele não esgota todas as possibilidades, então ele traz aqui alguns temas que são importantes para cada área trabalhar. Então, a primeira coisa que afirma, que eu já disse aqui, todos os componentes curriculares devem trabalhar com a tecnologia. Essa diretriz afirma isso. E aí, ele subdivide em cada área, sugestões de como o professor de cada área pode trabalhar. Então, a área de linguagens aí, como que pode ser trabalhado a questão da tecnologia? Com o fato de resolver problemas, realizar pesquisas em diferentes fontes virtuais, que é uma coisa que acredito que não só os professores de linguagens, mas todos fazem, né? Utilização de softwares educacionais, então aplicativos ou sites que podem ajudar na questão da aprendizagem, aplicativos para realizar as atividades, fazer avaliações e produções autorais. Então, isso aqui, ele vem sendo implantado desde 2019, mas cada vez com mais frequência. Então, se vocês, não sei se vocês já estão sabendo, né, não sei como foi o replanejamento de cada escola, mas assim, a gente lá no Henrique Lespinasse teve conhecimento de algumas plataformas que principalmente os professores de língua portuguesa e matemática terão que usar a partir desse segundo semestre. Então já deixa bem clara essa questão, por exemplo, aí dos aplicativos para realizar atividades. Então, dentro do próprio CMSP, que é do governo, né, os alunos terão que acessar para realizar algumas tarefas referente ao material mandado por eles. Então, isso já é uma forma da área de linguagens e de todas as áreas utilizar a tecnologia. E aí, no componente de língua portuguesa, ele traz a questão da cultura digital e dos multiletramentos que eu disse para vocês lá no começo, que são considerados em todos os campos de atuação.
Então, o professor de língua portuguesa ele não tem o trabalho só de letrar o aluno, né, para que ele compreenda o texto físico. Ele tem o trabalho do multiletramento, que é compreender também outras novas linguagens, principalmente a linguagem no meio digital. E tudo isso atrelado ao desenvolvimento do pensamento científico e do pensamento computacional. Então, vejam aqui que na área de linguagens é essa questão de resolver atividades, fazer produções, né? Lembra das narrativas digitais, dos web currículos? Foi um texto também que a gente trabalhou com vocês. Ele também é referência para essa diretriz, ele está lá nas referências, foi utilizado. Então, produzir textos no meio digital, né? Por exemplo, as narrativas digitais. Então, são diretrizes postuladas aqui que muitos professores já fazem. E aqui ele deixa claro que é preciso mesmo continuar com esse trabalho. Então, essa é a área de linguagens, né? A língua portuguesa, a língua estrangeira, educação física e artes, que constituem a área de linguagens, devem trabalhar aqui, né, dessa forma com a tecnologia. Depois vem com a matemática, né? Então, ele entrega com a matemática. De que forma? Principalmente focando no pensamento computacional, visando resolução e formulação de problemas em contextos diversos, e usar habilidades tecnológicas para resolver esses problemas. Por exemplo, reconhecer, ler e interpretar fluxogramas, que no digital, né, é muito comum e é uma ferramenta que propicia criar e interpretar fluxogramas, realizar pesquisas, novamente, como na área de linguagens, mas aqui eles trazem a questão das tabelas e gráficos, né? Desenvolver o pensamento geométrico com auxílio de softwares. Se eu não me engano, tem o aplicativo GeoGebra, né? Tem o aplicativo e tem o site, que o foco é essa questão do pensamento geométrico. Então, são todas habilidades, competências aqui que o próprio Estado já está propiciando alguns aplicativos para os estudantes usarem. E aqui ele coloca que é uma forma do professor da área de matemática trabalhar com a questão da tecnologia. Então, vejam que todos se atrelam, né, a linguagens também na questão da pesquisa, a matemática também como pesquisa e também como análise de dados, fluxogramas e gráficos, mas todos devem utilizar a tecnologia. Então, a gente tem, né, no programa Inova Educação a matéria de tecnologia, e aí lá no final do documento vou mostrar para vocês que tem as habilidades que devem ser trabalhadas na matéria de tecnologia, mas aqui ele deixa claro que a tecnologia não deve ser trabalhada só pelos professores de tecnologia, mas sim para todos os componentes curriculares. Então, é algo que ele afirma a todo momento. Então, vimos linguagens, vimos matemática, e aí tem as ciências da natureza. Então, como deve ser trabalhado a questão da tecnologia nas ciências da natureza? Considerar a investigação de materiais para usos tecnológicos, a aplicação de instrumentos ópticos na saúde e observação do céu, então a questão aí da astronomia, né? Produção de material sintético e seus usos e reconhecimento de fontes de energias renováveis e suas aplicações. Então aqui ele dá algumas ideias, né? Postula algumas formas de se utilizar a tecnologia, mas não esgota todas as possibilidades. São somente ideias. Então cada área do conhecimento tem uma forma de atrelar a tecnologia. E aí as ciências humanas, né? Como? Propiciando o desenvolvimento de investigação, pensamento ético, criativo e crítico, resolução de problemas também, proporcionando diferentes linguagens. Então, a linguagem, por exemplo, verbal e não verbal, que no meio digital quase sempre está conectada, né? Também na questão dos temas transversais. Então, por exemplo, educação financeira e fiscal. Ela pode transitar por todas as áreas do conhecimento. Trabalho, o mundo do trabalho, a ciência, tecnologia e diversidade cultural. Tudo com foco no papel do cidadão digital. Então, a gente percebe, né, que a tendência é o quê? A questão de unir todas essas áreas, né? Então, me parece que até a Unicamp, até 2026, vai ter a intenção de fazer um vestibular 100% interdisciplinar. E aí os meninos, né, com o contato que eu tive ano passado com os meninos de terceiro ano, eles que prestaram o Enem, né, eles falaram que era muito difícil você diferenciar se a questão era de história, de literatura, de filosofia, de sociologia, por exemplo. Por quê? Porque a tendência da área de educação é conectar todas as áreas mesmo. Então, os vestibulares já estão seguindo por esse caminho, de não ter aquela separação clara, né? Isso aqui não, isso aqui é português, isso aqui é história, isso aqui é geografia. Está tendo, na verdade, um movimento contrário, a união de todas essas áreas. E aqui também. Então, essa questão da tecnologia em todas as áreas é uma forma de se trabalhar com esses temas transversais, né? Que transitam entre todos os componentes.
E aí, depois que ele postula, né, o que cada área deve trabalhar com a questão da tecnologia, ele fala que isso pode ser trabalhado por 3 eixos, né, que podem ser independentes ou juntos, depende da ideia do professor. Então, quais são os eixos aí do trabalho com tecnologia? O eixo da TDIC, né, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, o letramento digital e o pensamento computacional. Então, dentro das tecnologias digitais de informação e comunicação, como que isso pode ser trabalhado, né? A criatividade com o uso dessas tecnologias, por exemplo, aplicativos. A questão do remix, né? Isso é muito comum no Instagram, né? Eu pego o vídeo de alguém e faço outra versão. E a propriedade intelectual. Também a questão de acesso, segurança de dados e veracidade da informação. E a questão das especificidades e dos impactos dessas tecnologias no ambiente digital. Então, por exemplo, aqui sobre a TDIC, ele diz, né, que no início da web, quando começou o uso da tecnologia, ela tinha um caráter mais unidirecional, ou seja, né, era mais direto e a distribuição de informação era muito controlada, que é o chamado Web 1.0. A que a gente conhece hoje é a Web 2.0 e ela é mais dinâmica, interativa e participativa. Então, é o que a Roxane Rojo, né, no Multiletramentos, ela fala. No mundo digital, as hierarquias, né, a questão de poder, ela meio que se quebra. Então, você ao mesmo tempo é leitor e você ao mesmo tempo produz conteúdo. Então, é isso que ele diz aqui. E o consumo de mídia na atualidade é marcado pela questão, né, como eu disse para vocês, da cultura do espectador por uma cultura participativa. Então, uma analogia legal que é feita no documento é, por exemplo, na televisão, né? Então, quando a televisão era o maior meio de acesso à mídia, nós, espectadores, só tínhamos um papel de assistir, né, e olhar somente isso. Agora, dentro da internet, não mais. A gente, ao mesmo tempo que é espectador, a gente é o autor de uma publicação, de uma foto, de uma imagem. Então, essa relação de quem faz e quem assiste, ela troca a todo momento dentro da tecnologia atual. E aí o Currículo Paulista afirma que essa cultura aí, para a gente ser bom espectador e ser um bom autor de material tecnológico, precisa de saber, né, o uso ético, crítico e criativo das ferramentas tecnológicas, tendo em vista a comunicação, o compartilhamento de informação e a construção de conhecimento. Então, não que a ideia aqui desse material não é a gente ensinar o aluno a usar a tecnologia, porque muitas vezes eles sabem mais que a gente, mas é tentar fazer com que eles reflitam sobre esse uso, né? Que eles tenham a questão ética, crítica e criativa no uso. E muitas vezes o filtro deles não é muito elaborado. Então, esse é o papel que essa diretriz aqui de tecnologia tenta passar, que é do professor. Não devo ensinar, né? Posso sim ensinar, mas a função principal não é ensinar o meu aluno a, por exemplo, editar um vídeo, porque muitos deles já sabem muito bem. Mas a questão é saber aquilo que ele vai postar é algo ético, é algo significativo, é algo que vai acrescentar. Ou, por exemplo, estou compartilhando uma informação, eu verifiquei a fonte, aquilo é real, eu devo compartilhar mesmo? Apresenta algum perigo, né, sobre questão de roubo de dados? Então, tudo isso seria o papel do professor de acordo com essa diretriz aí. E aí ele classifica, né, essas tecnologias digitais de informação e comunicação, que são várias, né? Então, por exemplo, o e-mail, ele é uma tecnologia de 1 para 1, que é síncrono, né? Por quê? Porque uma pessoa se corresponde com a outra através de um chat quase que instantâneo, né? Aí tem as tecnologias de 1 para muitos, por exemplo, os streams, né? Transmissão ao vivo e web, os podcasts, ou o YouTube, né? Pode ser ao vivo, pode ser gravado, que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Então, um fala para várias pessoas. E também tem o de muito para muito. Então, o chat coletivo, grupo de WhatsApp, e se for gravado, os fóruns, né? Que a pessoa coloca ali um questionamento e várias pessoas respondem. Então, tudo isso são formas da tecnologia se manifestar atualmente. Depois, ele traz letramento digital. Isso aqui é uma coisa que a gente já viu. E, como eu já disse para vocês, a fonte que esse material utilizou para falar de letramento digital é o artigo, né, Multiletramentos. Então, está muito ligado essas duas questões. E aí ele fala que esse letramento digital permite que o estudante disserte, né, sobre diversos temas na tecnologia. Por exemplo, cultura e cidadania digital. E aqui eu coloquei, né, ele não coloca esse exemplo, mas eu trouxe um exemplo de acordo com o que ele explicou, que é, por exemplo, como que o estudante nosso, ou até mesmo nós, nos sentimos pertencente a uma cultura ou exercemos nosso papel de cidadania
de cidadãos, né, dentro do meio digital. Por exemplo, através do uso das hashtags, né? Então, a gente se atrela a alguma causa utilizando uma hashtag, por exemplo. Também ele fala sobre as mídias e as linguagens midiáticas, que é a questão que a Rojo fala a todo momento, né? Das redes sociais, de mistura de linguagens verbal, não verbal, vídeos, fotos, músicas, tudo isso atrelado através de um dispositivo só. Fala da apropriação tecnológica e dessas especificidades das TDICs, das tecnologias digitais, das mídias. Então, isso aqui, gente, para nós que já lemos as outras bibliografias, né? E várias delas falando de metodologia ativa e de tecnologia, ficou mais claro e ficou até, às vezes, redundante, porque é algo que a gente já viu em outros textos e aqui ele traz novamente, só que aqui da forma como o professor deve aplicar. Depois ele traz a questão que a gente tem que desenvolver no nosso estudante, o pensamento computacional. E aí, né, algumas aqui a gente já viu e outros não. Então, tem 5 formas, né, que o pensamento computacional pode ser desenvolvido no estudante. O primeiro é a linguagem de programação. Então, ensinar programação para os alunos de maneira desplugada. O que seria isso? Fora de um aplicativo, fora da programação, né? Em outro contexto. Então, associar atividades práticas e programas educacionais. Para ficar mais clara essa questão da linguagem de programação, eu trouxe para vocês um exemplo que eu utilizei com meus alunos nas minhas aulas de tecnologia do ano passado. E eles gostaram muito, que é esse site aqui, ó. Então, esse site é uma forma de usar a linguagem de programação com os estudantes. Eu vou abrir ele aqui para vocês verem. E aí, qualquer de vocês podem ir me perguntando. Ele chama Code Combat, né? Não sei se falei a pronúncia certa, mas qual que é a ideia? É o aluno ser o programador de um jogo. Então, ele vai ter conhecimento das linguagens de programação, mas de uma forma mais lúdica, mais divertida, mais significativa para eles, né? Então, aqui você pode fazer o cadastro, né, com a gente como professor, criar a sala, e se for aluno, ele entra com o e-mail dele. E também tem acesso aos responsáveis. Então, aqui eu vou utilizar com o e-mail que eu já tinha, eu acho que é o meu institucional, para vocês entenderem como é que funciona essa questão da linguagem aqui dentro desse site. Vou ver se era com esse que eu tinha. Era. É isso mesmo. Laura. Sim? Quanto carrega aí, se eu puder dar um exemplo. Pode falar. Uhum. Com relação a trabalhar a programação de maneira desplugada, isso gera estranhamento, principalmente nos alunos, né? Porque eles não entendem, a maior parte dos alunos não entende exatamente o que é a linguagem de programação. Então, o desafio é justamente esse, a gente explicar o que é a linguagem de programação, que literalmente, bom, existem várias linguagens, né? Existem vários tipos de programação diferentes, mas nada mais um resumo, programar, como o próprio nome já diz, aquilo que vai acontecer. E tem um vídeo muito interessante, que é um pai ensinando programação para os filhos, só que ele está ensinando com um pote de geleia de amendoim. Que legal. Que, na verdade, é o seguinte, ele está pedindo para o filho, para os seus filhos, dê-me a instrução, né? Me diga o que eu tenho que fazer para passar manteiga de amendoim no pão. Aí, na medida que as crianças vão dando as instruções, ele vai seguindo as instruções textualmente e vão acontecendo as coisas mais absurdas. Porque, na verdade, o desafio está em você dizer para a máquina exatamente o que ela tem que fazer para que ela faça com precisão. Então, para se desenvolver essa forma de pensamento, realmente não é necessário estar plugado, é necessário você ter uma clareza do passo a passo, das etapas que têm que ser seguidas. E isso é um desafio muito grande para eles, e muitas vezes, quando se fala que os alunos eles têm interesse na tecnologia, eles têm interesse na tecnologia. Na verdade, a maior parte deles tem interesse num aspecto da tecnologia, um aspecto mais cosmético, mais superficial, epidérmico ali, porque não são todos, aliás, são poucos que têm interesse em aprofundar, fazer o que está por trás disso aqui.
muitos deles, no momento que percebe que existe muita coisa além do plug and play, muita coisa além do... muitas vezes perde o interesse, né? E o nosso desafio é justamente aproveitar a deixa desse interesse superficial que muitos têm pela tecnologia, pegar e fisgá-los a partir daí e tentar aprofundar e transformar em pensamento significativo. Exatamente. Então, aí, carregou aqui, gente, o site, né, de uma forma, né, de trabalhar essa linguagem de programação. Vou abrir uma turma que eu montei, essa do ano passado, mas só para vocês entenderem. Então, você monta a turma aqui, escolhe a linguagem de programação, como o Carlos disse, tem várias, né, tem um Python, tem outras, e aí você escolhe a linguagem que você quer utilizar com os alunos, né? Tem umas que são mais claras, outras não. E aí ele tem que programar, entrar, e aí que sai tudo, olha lá. Aí que sai o que ele tinha que usar. Então, tem um OMI, ele tem que dar o comando. Então, mova CT a gema. Então, aqui vem, né, como que ele faz isso. Esse seria o código para ele fazer o bonequinho dele andar. E aí é dessa forma que esse site funciona aqui. Então, aqui é uma forma de trabalhar essa linguagem de programação. Existem várias, existem a questão do desplugado, né? Que aí você dá os comandos, mas fora desse ambiente, e tem esses programas educacionais interativos. Então, isso é uma forma de trabalhar essa linguagem de programação. Também tem o eixo da robótica, né? Então, o trabalho pode ser desenvolvido com material reciclável ou com componentes eletromecânicos ou eletrônicos. Por exemplo, a placa de Arduino, né? Então, lá na página 30 ele vai explicar o que é esse Arduino, mas é uma espécie de placa que dá para programar algo, né? Comandos elétricos e eletrônicos. Então, também a robótica entra aqui. Aí tem a narrativa digital, que a gente já leu um texto sobre isso, né? Um artigo sobre isso, que seria essa questão de contar histórias por intermédio da tecnologia. Também é uma forma de desenvolver esse pensamento computacional. Vem a cultura maker, né, que é o fazer. Então, utiliza materiais não estruturados, materiais diversos, podendo ser combinados com a programação e com a robótica. Então, é aquele momento que o aluno coloca a mão na massa para fazer algo, né? Tanto atrelado à programação ou também à robótica. Mas o maker é o fazer, né? O aluno fazer. Você colocar a mão na massa e produzir. E tem a questão do pensamento científico, que está relacionado com o pensamento computacional. Então, esses eixos aí, todos devem ser trabalhados, né? Vai ter coisas que vai atrelar mais a uma área, vai ter coisas que vai atrelar mais a outra. Tem coisas aqui que são muito próprias da matéria de tecnologia. Então, tudo depende do componente curricular. E aí, na página 34, aqui para ilustrar para vocês, ele mostra o quadro, né? Que aí vem, de fato, as habilidades e as competências que devem ser trabalhadas, que é esse quadro aqui, ó. Então, ele divide em sexto e sétimo ano, oitavo e nono, ensino médio. Então, por exemplo, se o tema for o mesmo, qual é a forma que o tema é o mesmo, né? Qual é a forma que eu vou trabalhar com cada série? Então, por exemplo, no sexto e sétimo tem que ser uma maneira mais lúdica, né? No ensino médio eu posso relacionar com uma coisa mais concreta. Então, por exemplo, essa temática da TD&C, especificidades e impactos. No sexto ano, identificar e explorar as tecnologias, reconhecendo suas especificidades e aplicabilidades em diferentes contextos de uso. No oitavo e nono, o mesmo tema, identificar e diferenciar os principais sistemas operacionais, reconhecendo suas características e modo de utilização. E no ensino médio, o mesmo tema, identificar e compreender os recursos, programas, funções e comandos disponíveis nos sistemas operacionais, utilizando-os para resolução de problemas. Então, ele pega o mesmo tema e, conforme o aluno vai caminhando, né, crescendo, ganhando mais maturidade e idade, o tema vai aprofundando. Mas os temas têm que ser trabalhados praticamente os mesmos nas mesmas séries. Só a forma de trabalhar que muda. Por exemplo, questão ética legal envolvidas no uso das tecnologias. Sexto e sétimo ano traz o tema do cyberbullying, porque o bullying, né, nesse período também, em todo período escolar, né, é muito recorrente, então aqui ele traz a questão do cyberbullying para o sexto e sétimo ano. Para falar de questão ética no oitavo e no nono ano, fala do processo de produção dos conteúdos da cultura digital, das múltiplas linguagens. Então, ele já traz exemplos mais vastos, né? E no ensino médio fala da questão da rede social, né? E usar procedimentos que possam furar as bolhas da internet. Então, são temas que vão evoluindo conforme a maturidade dos estudantes.
mas são temas comuns a todas as séries. Aí vem a questão da criatividade, do remix, da propriedade intelectual. No ensino médio aqui é interessante que eles já trazem as licenças, né, Creative Commons, o que eu posso ou não replicar na internet sem estar cometendo um crime de plágio. E aí, conforme os alunos são menores, traz uma visão maior, né, da questão da remixagem, de utilizar uma coisa da internet a meu favor, como isso pode acontecer. Então, vejam que os temas é postulado aqui: acesso, segurança, dados e privacidade. Mesma coisa, no sexto e sétimo trabalha de uma forma, oitavo e nono de outra, ensino médio de outra. E aí o que acontece? Esses temas eles vão sendo mais amadurecidos, mas os temas são comuns. Letramento digital também é uma temática, é aquelas que estão ali no slide anterior. Cultura e cidadania digital é outra temática. Mídias digitais e linguagens midiáticas. Aí, ó, isso aqui já nem entra no ensino fundamental, vai ser lá no ensino médio. E o pensamento computacional entra para todas as séries. Linguagem de programação e programação. Aí vocês vão ver, por exemplo, aí, ó, no fundamental, né, sexto e sétimo, programação e operações do cotidiano. Então, o exemplo que o Carlos deu cabe aqui perfeitamente. Já conforme eles vão evoluindo, o exemplo cabe perfeitamente também, mas ele já dá um nicho para você aprofundar de fato na questão de utilizar um aparelho tecnológico. Então, no ensino médio, já vai construir algoritmos com desvios condicionais lógicos, que, por exemplo, o que ele usa, aquele site que eu mostrei, foi utilizado com o primeiro ano do ensino médio. E tal, da onde eu tirei essa ideia, né? Do próprio currículo em ação. Então, o currículo em ação pedia para trabalhar com essa temática, e aí no ensino médio já é mais conveniente eu trabalhar com programação utilizando aquele site. Com o sexto ano, talvez não seria tão fácil, com certeza não seria fácil, porque já é mais complexo. Então, como eu trabalhei a programação com o sexto ano, com operações do cotidiano. Então, a temática é a mesma para todas as séries, vai mudar, né, a forma como eu vou trabalhar. Então, aqui, ó, já traz até as linguagens de programação, Scratch ou Python. E aí tudo depende da série que você tem. Mas o que o material aqui, então, deixa claro, né? O que o professor deve fazer, como que o professor deve trabalhar. Ele deve trabalhar a tecnologia, dependente do componente curricular que ele tem a aula, né? Isso que é o que a diretriz postula. E aí ela fala, né? Afirma que esse trabalho deve ser feito e ela traz possibilidades de como. E traz as habilidades que devem ser trabalhadas. Então, essa diretriz de tecnologia, ela não é a diretriz da matéria de tecnologia. Então, quando a primeira vez que eu li o título, né? E aí, antes de me aprofundar, eu falei, deve ser para a área de tecnologia. Não. Ele é falando do assunto tecnologia em todas as áreas. O currículo de tecnologia da matéria de tecnologia é outro material. Então, aqui é a questão de trabalhar a tecnologia em todas as áreas do conhecimento. E aí, por fim, a gente tem as referências, né? Que é aqui eu falei para vocês, tem coisas que a gente já leu. Aqui, ó, integração, currículo e tecnologia, narrativas digitais. Esse foi um texto que a gente trabalhou, está na bibliografia, a gente já viu. Então, foi usado como fonte aqui, né? Tem outros textos desse autor, a BNCC também foi trabalhada, a LDB, claro, né? E aí o ECA, e aí tem o da Roxane Rojo aqui que eu falei para vocês. Deixa eu mostrar para vocês o texto que foi, né? Mas vejam que tudo se conecta de uma forma aqui, ó. Rojo, multiletramentos na escola. Esse aqui é o livro, né? A gente leu um artigo desse livro, que a bibliografia está cobrando. Mas ele usou aqui como referência o livro num todo. Então, vejam que aí há uma conversa muito clara com as publicações e a bibliografia do edital. Então, muitos textos conversam entre si. Esse é um exemplo. Uma publicação institucional que conversa com textos da própria bibliografia. Então, essa temática da tecnologia está bem recorrente, né? Eles estão batendo bem nessa tecla. E aí, para a gente finalizar aqui sobre isso, ele é bem curto mesmo, são 48 páginas, mas 10 delas, mais, né, que 10, são as habilidades e a referência. Então, de texto mesmo são 30, né, 34 páginas, e traz essa questão aí de como trabalhar e das áreas do conhecimento. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe uma questão da VUNESP. Eu achei outras questões, mas essa aqui era da VUNESP mesmo e está bem, assim, eu achei que está bem ilustrativa dessa questão da diretriz. Então, vamos lá. Então, a prova da VUNESP 2019
fazia um pouco tempo, né? Não está falando dessa diretriz específica, porque é do mesmo ano. Está falando da questão da tecnologia, essa questão. Então, fala-se atualmente na utilização de instrumentos e linguagens que fazem parte da geração de alunos que hoje frequentam as escolas. A integração das novas mídias e tecnologias às atividades curriculares deve compor o processo de ensino-aprendizagem, cabendo à escola abarcar esse ambiente digital. Então, hoje, gente, é uma obrigação da escola do professor falar dessa questão digital. Conforme as diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental, anos iniciais, um processo contínuo de reflexão e ação de 2012, e diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental e educação de jovens e adultos, anos finais, um processo contínuo de reflexão e ação. Uma das vantagens de utilizar as tecnologias de informação e comunicação em atividades curriculares escolares é, então a pergunta aqui, né, qual que é a vantagem de se usar as tecnologias nas atividades escolares? E aí traz alternativas. Então, primeira, valorizar recursos anacrônicos. Essa palavrinha aqui já pega a nossa questão, né? Não, a gente deve priorizar aí nas questões aqui os recursos digitais. Então, não. B, concentrar os ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAs, né, que as faculdades usam muito, nas grandes metrópoles. Então, aqui essa expressão já deixa a nossa alternativa errada. Se é para usar as tecnologias digitais, ela não deve segregar, né? Deve ser usado por todos, não só nas grandes metrópoles. C, abreviar a dupla jornada cumprida pela maioria dos professores. Seria bom, mas não é. Então, as tecnologias de informação e comunicação, elas não ajudam a abreviar a nossa jornada, pelo contrário, né? Agora a gente está tendo que ficar na escola utilizando tecnologia em uma sala, que às vezes a tecnologia não ajuda, né? Não tem internet, se você não tiver seu próprio computador, você não consegue. Então, não. A D, permitir um amplo espaço de aprendizagem, aproveitando que hoje o acesso doméstico a diferentes formas de tecnologia já foi universalizado. Aqui tem uma pegadinha, né? Se você ler só o começo ou ler rapidamente, você acha que é essa. Permitir um amplo espaço de aprendizagem. Óbvio, tá assim, nossa, demais, né? Que a tecnologia, ela expande os horizontes da sala de aula. Mas falar que o acesso doméstico à tecnologia foi universalizado é uma mentira. Não é todo mundo que tem acesso à tecnologia, a gente sabe. Então, aqui sobra a questão E, integrar o local com o global. Então, aqui dentro dessas possibilidades, né, o que melhor se encaixa é a alternativa E. Então, ao utilizar a tecnologia, uma forma de tecnologia de informação e comunicação, eu permito que o meu estudante integre ali onde ele vive e expanda seus horizontes, né, com o global. Então, dentro dessa temática e das alternativas propostas, a E é a alternativa correta, certo? Alguma dúvida sobre o conteúdo? Esse conteúdo aqui, eu acho que a gente já viu muita coisa parecida, então ele veio para colocar, né, unir vários temas que a gente já viu. Não, pessoal? Tudo certo? Ninguém tem dúvidas? Dúvida nessa questão aqui? Ninguém tiver dúvidas, então o senhor Carlos pode ficar à vontade. Estou à vontade. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Aí. Muito bem, senhoras e senhores. Pessoas, vocês que são os heróis da resistência, vocês que estão aqui firmes e fortes. 2 meses conosco. Falta. Que coisa maluca. Eu também vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Hey ho, let's go. Matrizes de referência para avaliação. É um documento aqui a respeito do SARESP. No momento que eu vi que eu tinha que preparar essa aula, eu quase caí duro no chão, porque eu olhei aqui em cima, 179 páginas. Eu falei, morri. Como é que eu vou ler 179 páginas? Eu tinha acabado de preparar a BNCC, né, que era 600 páginas. Aí eu falei, caramba, né? Mas aí a Laura me salvou. Ela falou, não, são apenas 20 páginas. Nem 20. Esse texto aqui é da página 7 até
a página 20. Então, são 14 páginas aqui, nem isso. Vocês vão ver que é coisa à toa. Então, você não tem desculpa. Esse texto é um texto que você tem que ler. Então, se você já leu, eu vou fazer aqui com você uma revisão. Se você não leu, essa prosa nossa ela serve como introdução, tá bom? Não tem como ser diferente disso pelo seguinte, porque essas páginas aqui, da 7 até a 20, servem exatamente como introdução a esse documento mais amplo, que é o matriz de referência para avaliação. Então, ou seja, isso que nós vamos ver agora, então, a capinha, blá, blá, blá. É importante a gente saber que esse texto aqui, ó, 2009, então não é exatamente um jovenzinho, não é recente. Aí tem... Cadê aqui? Aí tem aqui uma introdução do Paulo Renato, que já falecido, ele foi o secretário da Educação na maior parte aí das gestões dos governos tucanos no estado de São Paulo. E aí, começa na página 7, tem o sumário, da 7 até aqui, ó. É isso aqui, o nosso texto é só isso aqui. Então, é a apresentação, vai explicar um pouquinho do SARESP, falar das referências da avaliação, as habilidades, os conteúdos, as competências cognitivas. Só que ele não esgota o assunto. Por quê? Porque você vai ver, ó, que do item 2 para frente, da página 21 para frente, ele vai aprofundar o assunto dentro de cada área, né? Então, você vai ver aqui língua portuguesa, nos diversos anos, 4º ano, 6º, 8º, 3º do ensino médio, matemática, ciências, biologia, física, enfim. Ele vai falar dessas matrizes de referência do SARESP, especificamente para cada uma das matérias, só que isso não cai para a gente. Cai para a gente daqui para frente. Essa é a página 7, é a página 9 do PDF, mas da página 7 até a página 20. O que nós temos que guardar, então? Eu vou ler com vocês alguns trechos que eu achei importantes. E o importante é a gente entender o que está acontecendo. Primeiro, se você já leciona na rede pública, é bem provável que você já saiba o que é o SARESP. Então, o SARESP é uma avaliação, né, mais precisamente, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Então, esse sistema de avaliação é que ele vai avaliar os nossos alunos. Agora, se você já sabe o que é o SARESP, não vai ter muita novidade aqui nessa sistematização. Agora, se você não sabe, se você ainda não leciona e não teve essa experiência enquanto aluno, enfim, por algum motivo, pode perguntar. Eu vou falar algumas coisas aqui e você pode perguntar caso persista aí alguma dúvida, tem alguma coisa nebulosa aí. Muito bem. Então, essa avaliação, né, que é o SARESP, ela utiliza procedimentos metodológicos formais e científicos cada vez mais aprimorados. Para quê? Para quê, senhoras e senhores? Eu grifei aqui em rosinha. Por que eu grifei em rosinha? Em homenagem ao filme da Barbie. Né, a Barbie está aí, está passando aí os filmes da Barbie. Aí eu grifei em rosinha para você. Porque isso aqui pode ser uma pergunta. Não vai perguntar com essas palavras, mas a banca pode ter interesse de te perguntar para que serve o SARESP. Então, para que serve o SARESP? SARESP, senhoras e senhores, SARESP serve para coletar e sistematizar dados, e produzir informações. É para isso que serve o SARESP. Ele recolhe dado, recolhe informações, né? Dados, ele organiza esses dados e ele produz informações. Para quê que ele faz isso? Faz isso para ver... o documento ele fala disso.
tá? Então, eu estou te falando de maneira geral, e vez ou outra a gente vai acabar repetindo o que eu estou falando aqui, porque esse é o assunto do texto. Se produz esses dados para verificar se os professores estão ensinando corretamente, para verificar se os alunos estão aprendendo corretamente, para verificar se existe algum gargalo no sistema educacional, ou na unidade escolar, ou em uma determinada matéria específica. Para que serve o SARESP? Serve para orientar o gestor público no sentido da elaboração de políticas públicas. Então, ele vai estar avaliando cotidianamente ali para poder falar assim, olha, essa metodologia, por exemplo, essa metodologia que nós estamos utilizando aqui já era para ter trazido os resultados XYZ, não trouxe, então é pertinente que nós analisemos a possibilidade de modificar essa forma de atuação, assim, assado. Então, o SARESP é para isso. O SARESP ele é um termômetro para verificar ali a temperatura da educação no estado de São Paulo. Muito bem. E aí, está contando que o SARESP já existia antes, que a partir de 2007 começou a ter algumas mudanças. Aí está contando aqui que eles padronizaram o SARESP com o SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, para que eles pudessem, essas duas avaliações, pudessem dialogar, para que elas partissem de matrizes semelhantes, tá? Foi utilizada aqui também a chamada TRI. Então, o que é a TRI, a Teoria de Resposta ao Item? Quando o TRI surgiu, foi um barata voa gigantesco, um pega para capar, sei lá, outros ditados populares que vocês podem imaginar aí. Mas porque tudo que é novidade cria muita insegurança, né? Porque a teoria da resposta ao item nada mais é, eu vou falar aqui agora, você vai achar ok, né? É o que o INEP utiliza. É o que o INEP utiliza para fazer o Enem, é o que o INEP utiliza para poder fazer a prova do Enseja. Muito se falou na época de questões anti-chute. Então, o que é essa questão anti-chute? Porque é o seguinte, você tem lá 4, 5 alternativas. Letra A, B, C, D e E. Aí, uma está certa. Vamos supor que a letra A está certa. A letra B não é que ela está errada. Ela está incompleta, por exemplo. Então, a letra B está incompleta. Aí, a letra C ela está errada. E a letra D é um absurdo do tamanho do mundo. Por exemplo. Aí, o que acontece? Imagina que... Então, existe um cálculo. Aí, você imagina que uma pessoa sai chutando a prova. O cara sai chutando lá. Chuta tudo. Foda-se. Sai chutando. Aí, graças à TRI, é possível identificar que ele chutou. Por quê? Porque vamos supor que esse aluno acertou uma quantidade X, Y lá de perguntas muito difíceis e, de repente, marcou lá a mesma quantidade de questões, de respostas absurdas em questões fáceis. Então, se isso acontece, provavelmente esse cara chutou. Então, é feita uma conta. Existem, é por isso que ninguém gabarita o Enem. Não tem dessa, né, do cara gabaritar o Enem, justamente por conta do TRI. Então, você tem lá questões mais fáceis, questões mais difíceis. Então, se a questão mais fácil é para o cara acertar. Se, de repente, o cara erra uma questão mais fácil e acerta uma mais difícil, ele pode perder ponto, porque isso indica chute e assim por diante. Então, a partir de 2017, começaram a considerar aqui
a utilização do TRI. Muito bem, esse trecho amarelinho eu vou ler com vocês. Está lá. No entanto, a opção da Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo, futuro patrão de vocês, de usar a mesma régua do SAEB não significa que ela não possa interpretar cada ponto da escala a partir dos resultados da aplicação de seus próprios instrumentos e agrupar os diferentes pontos da escala em níveis qualificados de desempenho. Então, ou seja, por mais que a Educação do Estado de São Paulo, na verdade, a matriz de avaliação, que é o SARESP, resolveu padronizar a linguagem do Enem, ele está dizendo aqui, do INEP, e, enfim, do SAEB, o Estado de São Paulo se reserva o direito de atribuir pesos diferentes. Então, são as mesmas regras, mas a gente pode dar mais valor para alguma coisa aqui, dar menos valor para outra coisa ali, enfim. Então, esse SARESP, ele vai acontecer todos os anos. Todo ano vai avaliar português e matemática. Então, português e matemática é todo ano que vai ser avaliado. E a parte de humanas e a parte de ciências da natureza, ela vai ser alternada. É essa a observaçãozinha que eu coloquei aqui em azul. Então, num ano, vai ser português, matemática e as humanidades, a galera que bate palma para o pôr do sol. E no outro ano é português, matemática e ciências da natureza. Muito bem. Aí... Amorim, Oi, pois não. desculpa te interromper, mas não entendi direito. Assim, tipo, por exemplo, num ano é todas as 4 áreas e no outro é só português e matemática, é isso? Não. Português e matemática é todos os anos. Uhum. Aí, ó, vamos supor, suposição, que esse ano, 2023, é português, matemática e ciências da natureza. Uhum. Aí o ano que vem, português, matemática e humanidades. Entendi. O que intercala é ciências e humanidades. Ah, entendi. O resto, né? É o que não tem importância. o resto, né? Porque... O que não tem lição de casa para fazer. É o que não tem lição de casa, é o que não importa. Porque não tem aula daqui a um tempo também. Não vai ter aula, exato. É nóis. Mas, enfim, é isso mesmo. Beleza. Galera, sempre que tiver... A Adriene, ela começou a falar dela pedindo desculpa. Não é necessário pedir desculpa. Sempre que tiver qualquer coisa nebulosa, pode falar, aliás, deve falar. Fique à vontade para escrever no chat ou para usar o microfone. A aula fica muito mais rica se a gente interage. Ainda mais porque a dúvida de um, muitas vezes, é a dúvida de outros, ou então não ficou claro e a pessoa acabou passando batido. Enfim, vamos participar. Obrigado, Dri. Então, dando continuidade. É necessário também, é importante destacar aqui que na matemática eles colocaram essas respostas construídas. O que são essas respostas construídas? Além da parte de múltipla escolha ali, tá... Eu tô sem imagem? É isso? Vocês estão vendo minha imagem aí? Tá, né? Tá, sim. Não, o meu retorno aqui que está com problema, desculpa. Então, além daquela parte de múltipla escolha, que a pessoa vai marcar, tem a parte também que o aluno ele vai desenvolver o texto matemático, ele vai desenvolver a conta matemática para que possa ser avaliado também como que ele chegou naquela resposta. Então, isso aqui eles chamam de resposta construídas pelos alunos. Então, não tem só... Depois eu vou querer que a Karina fale um pouquinho, viu, Karina? Se você puder conversar conosco. A Karina é professora de matemática, então ela tem essa vivência aqui já do SARESP, já de alguns anos. Depois você conversa com a gente, Karina? Conversa. Depois ou agora? O que você prefere? Depois. Depois. Beleza. Então, dando continuidade aqui, ó. Então, está falando dessa base curricular comum. Até mesmo essa organização que você está vendo, né? Dos 4 eixos, né, que é justamente ciências da natureza, ciências humanas
matemática e suas tecnologias, linguagens e códigos. Então, os 4 eixos estão representados, 2 deles de maneira perene e os outros 2 de maneira intercalada. Muito bem. Vamos lá. Quando eles começaram a fazer isso, eles tiveram vários problemas. Por quê? Porque é difícil você estabelecer critérios de avaliação. Não é fácil. Ainda mais critérios para o estado de São Paulo inteiro. Se a gente vai estabelecer, por exemplo, eu vou dar um exemplo do nosso cotidiano na nossa escola. Ontem, a gente sentou com a coordenação, eu digo a gente, a professora Laura, nós estivemos com a coordenação da nossa escola para estabelecer critérios para a participação dos alunos da nossa escola na Feira do Livro. Anualmente acontece a Feira do Livro lá em Ribeirão Preto, a gente gosta de mandar a molecada lá. E aí, para poder garantir um lugar no ônibus, nós vamos fazer um concurso de redação. E nós ficamos ali mais de 1 hora discutindo exatamente isso, critério. Então, como é que nós vamos fazer? Vai passar uma redação? É uma redação para todo mundo? Mas o pessoal do fundamental, o sexto ano, o 7º ano, ainda não aprendeu a fazer dissertação. Então vamos passar narração para todo mundo? Narração para todo mundo é uma boa. O que nós vamos avaliar? Vamos avaliar ortografia, vamos avaliar criatividade. O que será avaliado? Quais são os outros critérios? Os frequentadores assíduos da sala de leitura vão ter uma pontuação a mais. Enfim, se você, no seu microcosmo, se cada um de nós, no nosso microcosmo, temos ali, que a gente conhece a nossa clientela, nós conhecemos nossos alunos, a gente tem que quebrar a cabeça para poder estabelecer critérios de avaliação, ou você, professor, professora, para poder pensar uma avaliação para a sua sala de aula, os alunos que você lecionou, que você leciona. Se para fazer isso já dá um trabalhão, imagina numa escala de milhares e milhares de alunos, né, numa escala de um estado populoso, como é o estado de São Paulo. É muito complicado. Então, nós vamos falar um pouco disso aqui, né? Uma clara definição das expectativas de aprendizagem a serem obtidas é fundamental para a operacionalização do currículo e da avaliação. Então, eu pulei um pedacinho gigante aqui, justamente porque eu estou trazendo isso para você verbalmente. Essa era uma angústia. Então, o que era uma angústia? Como é que nós vamos avaliar? Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos estabelecer expectativas de aprendizagem. Antes da gente falar que tem que sair por aqui, passar por ali, depois passar a colar, vamos estabelecer onde que a gente quer chegar. Onde nós queremos chegar. Quais são as expectativas de aprendizagem? Então, eles concluíram que ter uma definição clara dessas expectativas de aprendizagem é um bom começo. É algo fundamental para poder operacionalizar o currículo e essas avaliações. Então, foi o ponto de partida deles ali, né? E aí, o que acontece? Para os primeiros anos da educação básica, já estava estruturado na Secretaria de Educação, desde 2007, um projeto denominado Ler e Escrever, voltado para o primeiro segmento de escolaridade básica. O então ciclo 1 até a 4ª série. A gente sabe que depois nós tivemos mudanças, né? E aí, esse projeto, ele elege a identificação das expectativas de aprendizagem para cada série de disciplina desse ciclo, e, a partir deles, a formação continuada dos professores da própria escola. Por que eu grifei formação continuada? Porque, sei lá, 11 de cada 10 textos que a gente lê aqui de publicação institucional do Estado de São Paulo, eles, em algum momento, vai tratar de formação continuada dos professores.
A Laura estava conversando mais cedo a respeito da intertextualidade da bibliografia. A bibliografia proposta, ela dialoga entre si, formando um todo coerente. O que faz com que, quanto mais você estuda, porque é como se fossem diversas situações de aprendizagem que vão nos envolvendo como uma dança, e quando você perceber, você já naturalizou aqueles conceitos e não vai ter dificuldade em resolver as questões da prova. Esse é o esperado. Então, formação continuada é algo que vira mexe aparece e está aí, né? Continuando falando do currículo, ele diz dos 5 princípios estruturais do currículo. Parece um pouco de mais do mesmo, né? Porque a gente, como eu acabei de falar, nós já falamos isso em outros momentos, mas não custa repetir. Ele diz que o currículo é cultura, o currículo ele é referido a competências, então ele é cultura, ele é referido a competências, o currículo que tem como prioridade a competência leitora e escritora. Então, o currículo ele tem essa prioridade, ler e escrever. O currículo que articula as competências para aprender, ou seja, as competências elas precisam se dar de maneira articulada e não independente. E o currículo também contextualizado ao mundo do trabalho. O mundo do trabalho também é algo que vira mexe, nós estamos falando aqui. E por que se fala muito do mundo do trabalho, senhoras e senhores? Porque não nos iludemos. Não nos iludemos. O Estado de São Paulo sabe que a forma como eles estruturaram a educação não é necessariamente para levar o aluno da rede pública para o vestibular. Não é necessariamente para levar o aluno da rede pública para lá prestar medicina e concorrer com o cara que está estudando na escola particular. O que tem sido feito aqui, através da forma como está sendo organizado, é o seguinte, olha, amigo, você vai para o mercado de trabalho mesmo. Mas a gente quer que você vá para o mercado de trabalho como cidadão, que a sua intervenção seja ética, que você saiba minimamente ali fazer mais ou menos as coisas mínimas mesmo, porque o que tem para você é isso aí mesmo, tá? Então, o Estado de São Paulo não disfarça que o que ele quer fazer é formar mão de obra barata para poder atuar no mercado de trabalho mesmo. E aí, quando o Instituto Ayrton Senna e assemelhados vem aí com as rubricas, vem aí com as competências socioemocionais, além de formar mão de obra barata para o mercado de trabalho, é mão de obra barata e resignada, com resignação, que não reclama, que engole calado. E é isso aí, né? Educadores, não percam a esperança, tá? Não percam a esperança. O mundo já está muito ruim. Imagina esse mundo quando nós, educadores, perdermos a esperança. Não percamos a esperança, mas também não vamos achar que a gente está na Barbie World lá, né? A gente está aqui numa realidade muito feia e a gente tem que ter noção da realidade para sermos capazes de transformá-la. E terminando aqui a apresentação, a Maria Inês, que é a coordenadora geral dessa publicação, ela diz o seguinte, ó: a proposta curricular, referência comum a todas as escolas da rede. Então, a proposta curricular, ela é para todas as escolas da rede. Descreve o elenco das metas de aprendizagens desejáveis em cada área. Então, é isso que você vai ver lá na frente. As metas de aprendizagens desejáveis em cada área. O que se deve aprender em cada área.
Isso é a proposta curricular. Proposta curricular, o que você tem que saber, o que o aluno tem que saber dentro de cada área, estabelecendo os conteúdos disciplinares a serem desenvolvidos em cada ano ou ciclo, e o que se espera que os alunos sejam capazes de realizar com esses conteúdos, expresso na forma de competências e habilidades claramente avaliáveis. Então, tem muita coisa que não dá para avaliar. Então, tem várias competências e várias habilidades que são impossíveis de serem avaliadas numa prova escrita. Mas aquelas que podem ser avaliadas precisam ser avaliadas de forma clara, né? E aqui, esse em verdinho aqui, é o resumo. É o resumo do que a gente leu. Com as indicações do que os alunos devem minimamente aprender em cada área de conhecimento, em cada etapa da escolarização, as referências para avaliação puderam, então, ser estruturadas. Então, como é que eles conseguiram estruturar as referências para avaliação? Eles só conseguiram estruturar as referências para avaliação no momento que eles conseguiram definir o que cada aluno tem que saber minimamente dentro de cada matéria, dentro de cada ano. Pronto. O que está em verdinho aqui, na prática, resume 90% do que está escrito ali em cima. Eu tenho certeza que você entendeu tudo corretamente. Uma particularidade desse texto aqui, ele tem uns destaques. Cada página, você vai ver que tem um pedacinho no cantinho aqui, que é um trecho que o autor, a autora, resolveu destacar. Por quê? Para que você... vamos supor que se você estiver passando a vista pelo texto, esse trecho destacado não pode deixar de ser lido, tá? É claro que você vai ler o texto inteiro. 14 páginas, você lê rapidex. Então, mas se você não tiver tempo para ler o texto inteiro, leia pelo menos isso que está separadinho aqui em cada página, tá? Aí ele vai falar aqui das matrizes de avaliação, vai falar aqui das referências de avaliação. Eu coloquei um ponto de interrogação aqui, porque aqui é uma das angústias que eles tinham, né? Qual que era a angústia? Nossa, como é que nós vamos definir uma matriz de referência? Como é que nós vamos fazer? O que é uma matriz? Aí ele vai lá, segundo o dicionário, blá, 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 blá. Enfim, aqui está um resuminho legal, ó. Uma matriz de referência de avaliação pode ter muitas finalidades. Então, uma matriz pode servir para várias coisas. Só que, aí eu fiz aqui uma varinha de condão aqui, né? Não era para ser uma varinha de condão, mas veio na minha cabeça aqui uma imagem de varinha de condão. Aqui. A varinha de condão que vai te aprovar no seu concurso. Plim! Muito bem. A mais importante delas é o seu poder de sinalização das estruturas básicas de conhecimentos a serem construídos por crianças e jovens por meio dos diferentes componentes curriculares em cada etapa da escolaridade básica. Então, para que... A pergunta pode ser algo assim, né? Qual que é a principal finalidade da matriz? Para que serve a matriz de referência? Qual é a principal finalidade da matriz de referência? Bom, é o poder de mostrar as estruturas básicas de conhecimento a serem construídas pela molecada. É isso. Então, a matriz é uma grade, né, que é criada ali para que, a partir dela, a gente possa, o avaliador possa sinalizar aquilo que aqueles jovens, o conhecimento que aqueles jovens adquiriram e de que forma que eles adquiriram, desenvolveram e assim por diante. Muito bom. Blá, 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 blá. Ó, nós temos dois gráficos aqui, que é o seguinte, o que nós vamos combinar desses dois gráficos?
Esses dois gráficos é o grande resumo do texto, do texto inteiro. Nós temos essa figura 1 aqui, e nós temos a figura 2 aqui na frente. É isso aqui. Eu vou falar, vou explicar esses dois gráficos aqui, e vocês vão ler o texto. Já com um olhar mais calmo. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, quando você pega um autor, autores sabem escrever. Então você pega lá o Tardif sabe escrever. Então é gostoso ler. Você pega lá o Paulo Freire, você vai ler, pega lá o Perrenot, Morin, esses caras são autores, eles sabem escrever. É uma delícia ler o que os caras escrevem. Agora, de vez em quando a gente pega uma lei, de vez em quando a gente pega uma publicação institucional. Quem falou que esses cabeças de melão sabem escrever? Não sabe. O que é pior, às vezes acha que sabe. Então, alguns textos, e esse aqui é um deles, são extremamente prolixos. Extremamente prolixos. Às vezes, a pessoa vai escrever aqui um período. Período, às vezes, tem 6, 7 linhas. Aí você tem que ficar... vai escrever lá uma frase. Aí você tem que ficar relendo a frase para entender o que o filhotinho de Cruz Credo quis dizer ali. Porque tem um monte de oração intercalada, aí você, ai, que inferno, o que esse cara está falando? Aí, esse texto é um texto muito cansativo. Então, a hora que eu comecei a ler, só para você ter ideia, no dia que eu tive que ler esse texto, eu lavei banheiro, eu lavei louça, eu pus roupa para lavar, a roupa lavou, eu pendurei, porque assim, eu começava a ler, pelo amor de Deus, levantava. Ia fazer alguma coisa. Depois eu sentava aqui e lia mais um pouco. Pelo amor de Deus. Então, é um texto difícil de ler, só que é o seguinte, mas não é porque ele é difícil de entender, é porque ele é mal escrito. Então eu vou te explicar esses dois quadros, porque na hora que você for ler, vai estar fácil. Já vai estar mais tranquilo. Então vamos lá, ó. O que é essa pirâmide aqui? Ó? O que é essa pirâmide? Essa pirâmide ela tem essas pontinhas. O que são as pontinhas da pirâmide? São os vértices da pirâmide. Aqui. Em cada uma dessas pontinhas, nós temos aqui aquilo que é o principal, né? Então, o conteúdo, as competências e a habilidade. Né? Em cada vértice, nós temos um desses princípios, um desses aspectos aqui. Então, o que é conteúdo? Conteúdo é a matéria. O que é habilidade? O que é habilidade? É o saber fazer, né? É a capacidade da pessoa ter condição de fazer ali. E a competência, o interessante é que a gente discutiu competência no texto passado. Vocês estão lembrados? Que a gente pegou o conceito de competência? Enfim. E olha aqui que interessante. O que são os níveis de desempenho? O nível de desempenho é o resultado da articulação das competências com os conteúdos. Então, o que é a competência? Ora, competência nada mais é do que a minha capacidade de mobilizar o conhecimento que eu tenho e a condição de colocar esse conhecimento em prática. Se eu possuo aquele conhecimento e eu consigo colocá-lo em prática,
eu estou sendo competente na realização daquela tarefa. Isso é o que se entende por competência. Então, a relação das competências com o conteúdo será entendida pelo SARESC como os níveis de desempenho. Da mesma forma, a relação os 4 eixos aqui se encontram aqui, serão aplicados diante da conjugação das habilidades com as competências. E a escala de proficiência nada mais é do que a relação que eu consigo estabelecer entre os conteúdos e as habilidades. Ah, professor, isso para mim é muito abstrato. Sabe por quê? Porque é mesmo. Essa é uma abstração. Eles pegaram alguma coisinha aqui do Perrenot, né, para poder cunhar isso aqui e sistematizaram de acordo com a realidade da educação no estado de São Paulo. Então, aqui embaixo, eles vão explicar um pouco mais disso que nós estamos falando. Então, eu vou ler alguns trechinhos aqui, só para ficar um pouco mais claro. A escala de proficiência é o que serve para poder aferir o nível de domínio. Então, isso aqui, a escala de proficiência, ela serve para medir nível de domínio de uma determinada matéria. Ou seja, a relação, relacionando conteúdos e habilidades, eu consigo aferir esse nível de domínio, né? Considerando que esta avaliação é efetuada em todo o estado de São Paulo e que as condições do exame, a estrutura e o funcionamento das escolas são equivalentes, ao menos na maioria dos casos, pode-se assim comparar por um desempenho individual, um esforço coletivo, o que possibilita verificar o quanto cada escola está podendo cumprir a sua função social. Então, ou seja, ele está analisando isso aqui, cada escola, como se cada escola fosse um indivíduo. Então, a análise ela é por escola, né? Muito bem. Na figura 1, os vértices indicam os elementos valorizados. É aquilo que eu acabei de explicar. Então, conteúdo, competência e habilidade são exatamente aqui os elementos valorizados nessa matriz. Tá? E aí, esses termos é a relação esperada entre eles. Lá no segundo quadrinho... peraí. Deixa eu ver o que eu estou pulando aqui. Bom, dentro de conteúdo, a expectativa de aprendizagem representa o que se objetiva... ok. Ok, isso é isso mesmo. A expectativa de aprendizagem representa o que se objetiva que os alunos desenvolvam em relação à proposta curricular. Então, o que é essa expectativa de aprendizagem? É aquilo que, como o próprio nome já diz, que se espera que o aluno tenha aprendido. Aspectos cognitivos, são vários os aspectos cognitivos em jogo. Saber inferir, atribuir sentido, isso aqui é muito teórico. Aí está falando do ponto de vista afetivo, do ponto de vista social, enfim. Essa figura 2. Ele organiza 3 grupos. Dessa vez aqui, cada um desses grupos, ele vai colocar dentro do triângulo das competências, o grupo 1, entre o observar e o compreender, são os esquemas apresentativos. E aqui ele vai explicar o que são esses esquemas apresentativos. Nada mais é do que as competências para observar. E aqui ele vai beber na fonte do Piaget. Tá? Quem já teve alguma familiaridade com o pensamento do Piaget
não vai ter dificuldade com isso aqui. Então, o que são essas competências para observar? Ora, pessoas, observar para levantar dados, descobrir informações dos objetos, identificar, reconhecer, indicar, apontar, dentre diversos objetos, aquele que corresponde a um conceito ou uma descrição, identificar uma descrição que... Então, todos, percebam os verbos, ó. Observar, identificar, localizar, descrever, discriminar, constatar relação, representar graficamente, representar quantidades. Todas essas habilidades aqui estão dentro desse grupo de esquemas apresentativos, que é o grupo dedicado às competências para observar. O grupo 2 são os esquemas procedimentais aqui, né, que são os procedimentos. Já tá, se encontra aqui entre o observar e o realizar. Ó, o grupo da observação está entre o compreender e observar. Esse aqui entre o observar e o realizar. Vamos lá no grupo 2. As habilidades relativas à competência 2 caracterizam-se pelas capacidades de o aluno realizar procedimentos necessários às suas tomadas de decisão. Então, ele observa, depois ele age. Quais são os procedimentos que eu vou utilizar na minha ação? Né? E aqui uma frase que eu achei bem legal. O problema é que, na prática, não basta decidir por um procedimento. É necessário fazê-lo bem, é necessário executá-la. No grupo 2, estão focadas nas atividades dos alunos no que e como fazem. Então, aqui as habilidades do grupo 2. Classificar, seriar, ordenar, conservar, compor e decompor figuras, fazer antecipações sobre os resultados, calcular por estimativa a grandeza, medir, interpretar e assim por diante. Aí, no grupo 3, que ele chamou aqui de esquemas operatórios, já é um conhecimento mais avançado, já é um conhecimento mais elaborado. Ó, essas competências implicam o uso de esquemas operatórios. As competências relativas ao grupo 3 devem ser analisadas em duas perspectivas. Primeiro, estão presentes e são mesmo essenciais as competências cognitivas ou as operações mentais destacadas no grupo 1 e 2. Já está presente lá. Porém, quando referidas a eles, tem um lugar de meio ou de condição, mas não de fim. Olha que interessante. Ou seja, atuam de modo a possibilitar realizações via esquemas procedimentais, que é do grupo 2, ou leituras via esquemas de representação. Mas é um raciocínio mais aprofundado. Então, olha aqui. Por essa razão, possibilitam, por suas coordenações, planejamento e escolha de estratégias, para resolver problemas ou realizar tarefas pouco prováveis ou mesmo impossíveis nos níveis anteriores. Então, apesar das habilidades que nós vamos destacar aqui, ó, analisar objetos, fatos, acontecimentos com base em princípios padrões, aplicar relações já estabelecidas anteriormente ou conhecimentos construídos e contextos e situações diferentes, avaliar, emitir julgamentos de valor referente, criticar, analisar, julgar, blá, 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 explicar causas e efeitos, apresentar conclusões, levantar suposições, fazer prognósticos, fazer generalizações indutivas ou construtivas, justificar acontecimentos, enfim. Então, as habilidades aqui presentes já estavam presentes no 1 e no 2. Só que nesse terceiro grupo, nesse terceiro momento, ele já consegue, ele já está mais desenvolvido e consegue ir além. Ele consegue realizar tarefas, realizar raciocínios que lá atrás ele não conseguiria. Raciocínios pouco prováveis ou até impossíveis. Então, essa é a forma que... E acabou! Aí acabou! É que maravilha! Essa é a forma que o Saresp foi organizado. Então, ele foi organizado a medir nesse gráfico aqui.
Ele foi organizado para poder avaliar os esquemas apresentativos, são os visuais de observação, os procedimentais e os operacionais. O Saresp foi organizado para ter condições de avaliar isso aqui, de identificar isso aqui das respostas dos alunos, e ele foi desenhado para identificar esse outro triângulo aqui, para identificar competência, habilidade e conteúdo. Falando desse jeito, professor, mas, pô, entendi. Os caras poderiam ter escrito tudo isso em 2 páginas. Sim, eles poderiam ter escrito isso em 2 páginas. Eles usaram 14? Tá bom, tá bom. Eles poderiam ter usado 50, né? Usaram 14, tá lindo. A gente agradece. Bom que a gente termina mais cedo, né? Mais tempo para a gente poder nos dedicar à família ou a outras atividades, né? E é isso. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu vou salvar essa rabisqueira que eu fiz aqui e mandar no grupo para vocês. Pronto, ó. Deixa eu substituir, sim. Pronto. Karina, conversa com a gente, Karina. Fala com a gente, não precisa nem abrir a câmera, pode só falar. Oi, Carlos. Oi! Conta pra gente do Saresp na sua área de matemática, por favor. Carlos, o Saresp a gente não tem tanto contato assim com as questões, né? É mais depois, porque quando a gente aplica, a gente nem pode olhar a prova, né? Isso já é falado que a gente não pode ler a prova de maneira alguma. Então, depois a gente tem, assim, né, alguma coisinha, mas nem tanto por ser uma prova que é mais no final do ano, né? Os meninos já estão entrando de férias, então não é uma coisa que a gente trabalha, assim, depois em cima dessas questões. Do pouco de contato que você teve, você sabe nos dizer se ela é muito diferente da prova paulista, por exemplo? É um pouco. Não pega tanto assim, não. Uhum. E o desempenho das escolas costuma oscilar? Então, o desempenho da prova paulista costuma destoar do Saresp, por exemplo? Justamente. Eu estou perguntando isso por conta justamente da teoria de resposta ao item. Então, como a prova paulista não aplica, né, e a gente sabe que tem muito menino que chega lá e vral, sai chutando tudo, se o menino faz isso no Saresp, a tendência é que a nota seja menor mesmo. Sim, mas a maioria faz isso, né? Eles boicotam, muitos não vão, e se vão, respondem de qualquer jeito, nem leem a prova. É raro os que fazem bem certo, assim, realmente com interesse de tentar fazer. Entendi. Show de bola, muito obrigado. Tá? Valeu. Turma, é isso. Muito obrigado a todos. Agradeço especialmente aqui a minha colega Laura, que fez a primeira parte da exposição. Exposição muito boa, por sinal. Laura, tá de parabéns. Tamo junto. E agradeço aos heróis da resistência que estão aqui conosco até agora também. Obrigado, Dri. Obrigado, Lenícia, Karina, nosso irmão Jorge. E é isso aí. Vamos que vamos, turma? Obrigado, viu? Tchau, gente. Obrigada, Carlos. Obrigada. Tchau, valeu. Gente. Tchau.